Glória a Deus. Igreja, hoje Deus tem um tema específico para ministrar o nosso coração, chamado os ventos de Deus. Você pode repetir comigo? Os ventos de Deus. Mais uma vez. Vamos lá, a última vez. Isso. Ontem mesmo, no sábado, raramente eu fico em casa, descansando, ainda mais com a rotina agora, que eu estou dando aula sexta-feira, das 10h30 da noite, à meia-noite e meia. Eu estou saindo da igreja aqui uma e pouco da manhã, chego tarde em casa, aí no sábado já tem alguma função para fazer, sempre tem. Ontem, de forma muito rara, muito atípica, eu fiquei descansando. Vou ficar de boa em casa, curtindo um pouco, aproveitando com a família. E aí lá pelas 8 e pouco, eu dei um pulo rapidinho na casa de uma família muito amada, com a Rebeca. E aí quando eu saí, abri a porta assim de casa para sair, veio aquele vento forte. Quem é que percebeu que ontem tinha um vento forte? Muito forte, né? E não foi diferente hoje de manhã. Também de manhã, lá pelas 10 horas da manhã, eu fui ver na saída ali de casa, tem um latão de lixo que fica para a rua, tão forte, é um latão grande assim, de tão forte que estava o vento hoje de manhã, o latão virou, e tinha lixo dentro, tinha um lixo fechadinho dentro. Falei, meu Deus, que vento forte. E o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Fale sobre os meus ventos. Você sabia que existem os ventos de Deus? Específicos na palavra dele? Existem os ventos do Senhor. E eu não quero falar do vento natural nessa noite, amém? Não quero falar do vento como fenômeno natural. Vamos para a palavra do Senhor para você entender um pouquinho melhor. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 135, 135, verso 7. Olha que maravilhosa essa palavra, para nós introduzirmos aqui a nossa mensagem hoje. Salmo 135, verso 7. Está falando da criação de Deus e como Deus coloca a mão dele na natureza. Ele, o Senhor, traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Amém? Olha que poderoso. O vento de Deus provém dos seus depósitos celestiais, tá bom? Jeremias 4, verso 11 e 12. Pode abrir o profeta Jeremias, capítulo 4, verso 11 e 12. Aqui é uma profecia de Jeremias, mas vamos avaliar esse ângulo aqui dos ventos de Deus, tá? Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante, repete comigo, vento escaldante. Isso, que vem das colinas áridas do deserto, sopra na direção do meu povo, mas não para peneirar, nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Repete comigo. Há ventos que vêm da parte do Senhor. Percebeu aqui Jeremias falando? Não é o vento do deserto, mas é o vento que vem do Senhor. Tá bom? Agora eu pronunciarei minhas sentenças contra eles. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Não vamos entrar aqui no tema escatologia, fins dos tempos, mas eu quero pegar esse trechinho aqui de Apocalipse 7 e falar sobre ventos para você entender, tá bom? Apocalipse 7, verso 1. Depois disso, eu, João, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Repete comigo, 4 cantos da terra. Antes de continuar o texto, abro parênteses. Aqui ele está falando uma linguagem figurativa, obviamente, que a terra não tem 4 cantos. Amém, igreja? É uma linguagem figurativa aqui, tá? Retendo os 4 ventos da terra. Repete comigo, 4 ventos. De novo. Isso, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então aqui em Apocalipse, capítulo 7, verso 1,
há um anjo que retinha, que segurava o vento. Você consegue imaginar o tamanho desse anjo? Maravilhoso, né? Só um spoilerzinho aqui, 3 capítulos à frente, tem no capítulo 10 um anjo que um pé dele está no mar e outro pé está na areia. Dá para ter noção do tamanho dos anjos? Momento oportuno aqui eu quero ministrar à igreja sobre angelologia, né? A doutrina dos anjos. Não é o foco hoje, né? Mas é um assunto maravilhoso para a igreja estar instruída a respeito. Aqui esse anjo, nada pequeno, um anjo muito grande, segurava os ventos, tá? Vamos para Marcos capítulo 13, verso 27, aqui palavras do Senhor Jesus. Marcos 13, 27, texto escatológico falando sobre a volta do Senhor Jesus, o que acontecerá na volta de Jesus, tá bom? E ele, Jesus, enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Amém? Tá pegando aí, igreja? Glória a Deus. Pastor, para que servem os ventos? Agora falando do vento natural. Do vento natural, não do vento espiritual, que é o foco aqui. O vento serve para equilibrar o clima. Você já foi para algum lugar que você pisa no lugar? Para quem viaja de ônibus, ou até mesmo Uber, tem uma galera do Uber aqui da igreja, né? Cadê os Uber aí? Ó, tem uma galerinha aí do Uber, né? Você sai de uma cidade e chega em outra, você está de bermuda, de repente você fala, meu Deus, que frio, tem que colocar uma calça, porque mudou o clima atmosférico. Você está num lugar onde o vento é gelado e passou para um lugar onde entrou uma frente quente de calor e obviamente foi um vento quente. Ou o contrário, você está num lugar que é calor e foi para um lugar que é frio, vice-versa. O vento ele serve para equilibrar clima, frentes frias, frentes quentes. O vento serve também para colaborar na umidade do tempo. E a umidade favorece a plantação. Para quem vive do agronegócio, eu desde me conheço por gente, meu pai trabalha no agronegócio. E sempre vi meu pai muito preocupado, o seu Marcondes, né? Sempre preocupado. Chegando em casa, meu Deus, o sol, a chuva, a seca, o calor, sempre falando isso. E a umidade, ela interfere na plantação também. O vento ajuda, favorece para chuvas. Às vezes você está reclamando quando você sai de casa, meu Deus, está chovendo, que ruim. Às vezes tem uma pessoa do outro lado do planeta falando, Senhor Jesus, envia chuva para aquela cidade, porque eu preciso. Quantas vezes é ruim a chuva para um, é bom para outro, né? Vice-versa. O vento serve para renovar o ar. Quando você está num lugar poluído e entra um vento bom, rarefeito, ele tira a poluição. Ou lugar fechado. Você já foi num lugar que você abre e está um cheiro de mofo? Quem já sentiu aquele cheiro de mofo? Levanta a mão aí. E aí quando você deixa ventilar aquele lugar, aquele cheiro vai indo embora. Claro, você joga um cheirinho, um produto ali, põe algumas coisinhas ali que vai tirar aquele odor, mas geralmente só o fato de você abrir o lugar fechado, entrou um vento bom, um vento puro, renova o ambiente. O vento ajuda a espalhar a vida, sabia? O pólen e sementes. Processo comum, natural do meio ambiente, da natureza. O vento gera até recurso financeiro para alguns que trabalham na área da produção de energia eólica. E o vento influencia totalmente e diretamente o mar e as ondas. Para quem pesca, para quem surfa, para quem navega. Quem aqui já foi pegar onda e acessou o Wave Check já? Né? Dá uma olhada lá, se está batendo, né? Alvari, o Vini, né? Dá uma olhada lá se está batendo terral, Nordeste. Você vai conferir o vento. O vento influencia, o vento impacta totalmente, diretamente. O vento é muito importante. Você concorda comigo que ele é um fator importante para a natureza? E esse assunto ele é grande na Bíblia. Nós não temos tempo para discorrer todo ele, mas uma fração da sua importância nós vamos falar hoje.
Primeira coisa que eu queria falar aqui sobre ventos. O vento espiritual, não esse natural falado aqui. O vento espiritual, muitas vezes, ele é soprado por Deus do céu à terra, porque Deus quer enviar um teste de fé sobre você. Amém? Pode abrir na sua Bíblia aí, Mateus 7, do 24 ao 27. Confere comigo aí, Mateus 7, 24 a 27. Sermão do Monte, palavras de Jesus, e veja o ensinamento de Jesus sobre vento. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Repete comigo, sopraram os ventos. De novo. Jesus está falando, quem ouve a minha palavra, a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, os meus mandamentos, e pratica, eu vou comparar a uma pessoa que colocou o fundamento da sua casa, a base da sua casa, sobre a rocha. E esse "e" de Jesus quer dizer o quê? Em certo momento, aquela casa vai passar por testes. Pastor, que casa é essa? Bate assim no seu peito e fala, minha vida. De novo. Essa casa que Jesus está falando é você, sou eu. No decorrer da nossa vida, nós vamos passar por testes, por provas. Jesus já afirmou no Evangelho de João: no mundo tereis aflições. Vai ter batalha, vai ter guerra, vai ter dificuldade. Paulo chamou o mesmo termo de haverá o dia mau. Então vai ter. Então Jesus falou, sobre a casa, em algum momento da sua vida, da minha vida, vai vir chuva, certo? Vai transbordar rios sobre aquela casa, que é a sua vida. E o terceiro ataque, depois da chuva, depois dos rios, vem o vento. Repete assim comigo, primeiro a chuva, depois os rios, e por último o vento. E deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçado na rocha, amém? No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato, ou tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Igreja, chuvas e rios é o primeiro nível de lutas. Primeiro nível de luta. Sabe aquela lutinha que você consegue passar por cima dela? Que você tem graça, misericórdia, fé necessária para passar por ela? Mas depois vem os ventos. Os ventos simbolizam quando Deus sopra guerras difíceis na sua vida. Além do pastor, tem alguém enfrentando alguma guerra difícil hoje aí? Oh, glória. Tem alguns aí, tem uns irmãos aí na luta. Simbolizam os ventos. Exemplos aqui de batalhas talvez que sejam a sua realidade. Perseguições no meio da família, no meio do trabalho, rejeições, notícias difíceis que você recebeu, crises, tentações sobre a sua vida, vícios, área sexual, dinheiro. É um vento que vem para querer te derrubar, para querer te abalar, para querer te desestruturar. E a pergunta que o Senhor Deus nos faz nessa noite, igreja, é: a sua vida como uma casa está de pé? O seu coração está confiante? Ou hoje a sua casa está abalada? Pastor, hoje eu estou de pé, hoje eu estou confiante, mas se mantenha firme em Cristo, porque em algum momento o vento virá. O vento é um teste de fé para o Senhor avaliar as nossas vidas e ver se aquilo que você é capacitado nessa casa, nas quintas, nos domingos, lá no seu momento secreto com Deus em casa, orando, jejuando, lendo Bíblia. Quando você se enche de Deus, chega um momento que Deus falou, ok, agora vamos enviar o teste para ver se a fé dele, a fé dela é pura, se é uma fé verdadeira.
Igreja, se Deus te permitiu passar, ou melhor, se Ele permitiu passar um vento sobre a sua vida, que te abalou, que trouxe abalo à sua fé, trouxe abalo à sua crença, trouxe abalo às suas emoções, você não está aqui à toa nessa noite, essa palavra é para você. Deus quer te levantar e fazer de você uma casa firme. E quantos creem nisso, aplauda Jesus, dê um glória a Deus. Aleluia. Os ventos não te derrubarão mais, igreja. A sua vida estará tão firme, tão alicerçada e forte em Deus, que por mais potente seja e forte que seja esse vento, você vai resistir e sair vitorioso. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra sobre o seu coração. E como autoridade sobre a sua vida, eu quero profetizar: a sua casa vai ser firme. O seu coração, a sua vida, a sua estrutura de fé espiritual vai ser firme. Podem vir as lutas, podem vir as guerras, podem vir as dificuldades. Você vai estar agarrado, confiante no Senhor. O Senhor Deus quer te ensinar a você a manter-se firme no período de tempestade de ventos. Quando vier o vento, você já está antecipado. Você já orou, você já jejuou, você está clamando, você está com os olhos na cruz, você está correndo para o alvo que é Cristo, está agarrado no Senhor. E quando vier o vento, ele vai vir. A casa pode até tremer, mas não vai ladeira abaixo, igreja. Isaías capítulo 43, verso 2. Olha o que Isaías fala, uma palavra para a sua vida. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Quando vierem os ventos, eles não te derrubarão, igreja. Permaneça-se alicerçado em Cristo, alicerçado em Jesus, agarrado em Jesus, porque os ventos virão. Em algum momento, Jesus afirmou, Jesus enfatizou a sua igreja: em algum momento vai vir a chuva, vai vir a tempestade e depois virão os ventos. Agora, quanto de estrutura você está dando para sua casa? Amém? Segundo tipo de vento, igreja, o vento que traz a voz convencedora de Deus. Repete comigo: voz convencedora de Deus. Confere ali comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 19, dos versos 11 a 13. Primeiro Reis 19, 11 a 13. Aqui, para você entender o contexto, Elias, o profeta, ele teve grandes manifestações de Deus. E houve certo momento que Deus quis se revelar para ele de uma forma diferente. Confere aqui, ó. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ou seja, Elias, eu, Deus, quero me revelar a você. Então veio um vento fortíssimo. Repete comigo: vento fortíssimo. Isso. Que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Olha que curioso. Deus mandou um vento forte, poderoso, que houve até um impacto na natureza. As pessoas que olharam deviam ficar chocadas com aquilo. Mas a Bíblia aponta: Deus não estava ali. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Tá bom? Perceba que Deus quis manifestar com vento forte e com terremoto. Você concorda que são duas coisas grandes? Amém, igreja? Pode seguir o verso 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Agora preste atenção: depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Um vento suave, calmo, chegou até o ouvido do profeta. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Até aí. Ali Deus
falou numa voz suave e delicada a Elias. Esse segundo vento, igreja, é quando Deus quer soprar um vento manso e delicado, que nos convence. Amém? Muitas vezes Deus não virá para você com grandes manifestações, mas virá de uma forma simples e delicada, igreja. Como uma voz no seu coração, falando com você, te orientando, te ministrando. Aqui, Deus falou a Elias através de uma voz delicada e suave, uma voz que convence. E geralmente esse vento sopra interiormente dentro de nós. É o testemunho do Espírito Santo. Quando de repente você está tomando o seu café de manhã e Deus fala com você. E Deus pergunta algo para você. E Deus direciona algo para você. E geralmente quando Deus vem com essa voz mansa, suave, essa brisa, igreja, é porque Ele quer nos convencer de alguma coisa. E o Senhor nos pergunta hoje, comunidade Hope, Deus precisa te convencer, por exemplo, a perdoar alguém? Ou Deus precisa te convencer a largar determinado pecadinho de estimação? Você está ali pecando, e aí vem aquela voz e fala assim, ó, larga isso. Isso que você está fazendo não está me agradando. Deus precisa te convencer a mudar de certo lugar, de certo ambiente que Ele não quer mais para você. Já viu aquele testemunho do irmão que se desviou dos caminhos do Senhor e foi num lugar que ele não devia estar? Sei lá, uma balada, um bailão, uma festa, e ele pisa no lugar, de repente ele ouve aquela voz dizendo assim, ó, o seu lugar não é aqui. Você já viu um testemunho assim? É o vento do Espírito com uma voz doce e suave, assim como Elias ouviu, dizendo dentro de você de forma convencedora aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. E Deus nunca vai gritar quando Ele quer te convencer. Ele sempre vai falar de uma forma suave e mansa. Será que a voz do Espírito hoje quer te convencer a sair da zona de conforto? Aquela voz que diz, você não está orando mais, você abandonou a Bíblia, você abandonou a palavra, você não lê mais em casa, você não está jejuando mais. O que está acontecendo com você? Aquela voz de dentro de você do Espírito Santo te chamando para perto dele, igreja. Será que Deus vai precisar vir com essa voz suave, te acordar 1 da manhã, 2 da manhã, dizendo, dobra o joelho e ora, tirar o seu sono de madrugada para você buscar mais a Ele? Quem já foi acordado por Deus em alguma madrugada, e você tem certeza que foi Deus, não foi falta de sono, e nem vontade de assaltar a geladeira? Amém? Muitas vezes o Espírito Santo te acorda com nomes, com ideias, e é o Senhor falando, vai para o quarto de oração, dobra o teu joelho e ora, que eu quero falar contigo. E vem na madrugada, no silêncio da madrugada, igreja. É o testemunho interno do Espírito, é o vento que sopra devagarinho, manso e suave, te chamando para ficar mais perto dele. Será que essa voz vai ter que vir de forma suave, falando para você, meu filho, minha filha, confie no que eu estou fazendo, confie na minha direção, confie que eu estou trabalhando ao seu respeito, confie que eu estou fazendo algo maior do que aquilo que seus olhos estão vendo, maior do que aquilo que a sua mente imagina. É aquela voz suave e delicada que vem e nos convence de que Ele é maior, de que Ele é ilimitado, de que Ele é eterno, de que Ele é poderoso, igreja. Confie na voz doce, suave, delicada do Espírito Santo de Deus. E quem ama o Espírito Santo, aplauda Ele, glorifica Ele. Aleluia! Oh, santo e poderoso! Sempre que o vento delicado de Deus, na pessoa do Espírito Santo, soprar sobre a sua vida, ouça-o
Ouça-o, igreja. Você lembra quando Jesus Cristo, nosso Senhor, foi batizado pelo seu primo João Batista? E veio sobre a cabeça de Jesus o Espírito Santo em forma de qual animal? Uma pomba. Por quê? Porque simboliza o vento. E você vai lembrar que quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra do Senhor diz: e veio sobre eles um vento impetuoso e encheu aquela casa. O Espírito Santo também se manifesta em forma de vento, e o vento de Deus quer soprar sobre essa casa, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre o teu ministério, sobre as tuas finanças. O vento de Deus, através do Espírito Santo, quer soprar sobre você. João capítulo 16, verso 8. Olha o nosso Espírito Santo maravilhoso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repete comigo: é o Espírito Santo que convence. De novo. E ele sempre virá como um vento calmo, como um vento suave, como aquele que nos convence pelo constrangimento do testemunho interno. Não tem como o Espírito Santo nos convencer sem nos constranger. E ele nos constrange sempre de forma amorosa, igreja. Terceiro vento. Atos 27, pode abrir na sua Bíblia aí, nós vamos ler um trecho um pouquinho maior. Atos 27, a partir do verso 4. Esse é o penúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Estava a todo vapor pregando aonde o Senhor o destinava para pregar. Paulo ia por todas as partes pregando o evangelho, assim como os outros irmãos, missionários, apóstolos enviados por Deus. Estava cada um indo para uma direção. E aqui Paulo, nós vamos ler aqui, para você entender o contexto, ele estava com o desejo de ir para Roma. Repete comigo: Roma. De novo. Mas por uma razão maior, de um vento que Deus permitiu que soprasse sobre o navio de Paulo, eles pararam em Malta. Repete comigo: Malta. De novo. Você já entendeu o contexto, vamos ler aqui, tá? Atos 27, 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, na Grécia, tá? Porque os ventos eram contrários. Repete comigo: ventos contrários. De novo. Isso. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, mesma coisa que grego, tá? Que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota. Por que eles não puderam prosseguir? Porque o vento era contrário, ok? Por causa dos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Segura aí. Qual era o nome do lugar, igreja? Só que o vento era contrário. Muitas vezes a gente vai pelo nome, pela retina, por aquilo que os nossos olhos veem. Há um porto chamado Bons Portos, é um lugar tranquilo, mas o vento era contrário. Amém, igreja? Seguindo ali, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Por quê? Por causa do vento contrário. Pois havia passado o dia da expiação, aquilo que nós lemos lá em Levítico, o dia nacional do perdão, o Yom Kippur dos judeus. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Quem estava no navio? Um homem experimentado, um piloto, um cara que navegava, conhecia de vento, conhecia de navegação, conhecia de ondulação, conhecia tudo acerca do natural. E também quem estava no navio? Paulo,
um homem de Deus, um profeta do Senhor, um ungido do Senhor, que tinha intimidade com o Espírito Santo. Quem eles deram ouvidos? Deram ouvidos ao capitão do navio. Igreja, quando Deus quer soprar um vento sobre as nossas vidas, nós devemos perguntar: Senhor, nesse momento da minha vida, que vento o Senhor quer soprar? Um vento de paz? Um vento de luta? Um vento de guerra? Um vento de descanso? O que o Senhor quer soprar sobre a minha vida? Eu quero ouvir a voz do céu, não as vozes naturais dessa terra. Eles deram ouvido ao capitão, ao invés de darem ouvidos a Paulo. Pode passar. 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Olha só, o povo: não, vamos continuar navegando, vai dar certo, o piloto está falando, vamos embora. Com a esperança de alcançar Fenícia, ali passar o inverno. Esse era um porto de Creta que dava para o sudoeste e para o noroeste. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Tem alguém que tem uma tradução chamada Euroaquilão? Faz assim com a mão? Isso, alguns vão ter essa tradução aí. É um vento específico que soprava naquela região, tá? Pode passar. O navio foi arrastado pela tempestade. Repete comigo: o navio foi arrastado pela tempestade de vento, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. O navio começou a perecer. O que eles fizeram? Primeira coisa, em vez de jogar as pessoas para fora, joga a carga. No terceiro dia lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Para onde ele queria ir inicialmente, igreja? Qual que é a cidade? Roma. César estava em Roma. Então o anjo falou: Paulo, os seus planos não foram frustrados. Fica firme. Ainda que os ventos sejam contrários, Paulo, fica firme. Você vai chegar no seu objetivo. Deus vai te dar graça para isso. Talvez você venha para ouvir só isso, só esse trecho dessa ministração. Os ventos estão contrários sobre a sua vida, o barco, o navio estão perecendo, mas o Senhor te diz: fique firme, permaneça firme na minha presença, pois eu vou te ajudar a chegar no seu destino em nome de Jesus. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos com os que navegam com você, sua família, amém? Não só para você, mas é uma promessa para a sua família também, igreja. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Estavam se aproximando de terra firme, né? Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar as âncoras da proa.
Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, os salva-vidas, e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante sem comer nada. Agora peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. A popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra são e salvos. Amém, igreja? Um capítulo que muitas vezes você pode ler ele correndo, não vê a riqueza de detalhes aqui. Em Paulo querendo chegar a Roma, e os ventos contrários que Deus permitiu, fez com que a viagem tomasse outro rumo. Um rumo de prejuízo, um rumo de perda, um rumo de problemas. Esse tipo de vento aqui é o vento de alteração de planos. Você pode repetir comigo: vento de alteração de planos. De novo, todo mundo, vamos lá? Paulo queria ir a Roma, mas devido a toda a circunstância, ele acabou na ilha de Malta. A distância entre um lugar e outro é 1.063 quilômetros. Dá em torno de 13 horas e 41 minutos de carro. Se fosse na época de navio, 17 a 18 horas. Paulo queria um destino, Roma. Mas Deus mandou um vento estragando os planos de Paulo. Já aconteceu com você de Deus permitir um vento estragando os seus planos? Deus já estragou algum plano seu? Quais são os ventos que mudaram seus planos, igreja? Você tinha um plano, bateu um vento e mudou totalmente o seu plano. Quais os ventos que mudaram o percurso no decorrer da sua história? Que fizeram a sua agenda mudar, a sua agenda alterar? Pastor, eu vou ter só um filho. De repente você já está no terceiro. Bateu um vento, mudou. Pastor, eu vou fazer carreira na área de economia e finanças, vou fazer o MBA, vou estudar, vou me especializar nisso. Você se vê agora estudando educação física. Bateu um vento e mudou a direção completamente. Aqueles que planejaram um casamento feliz e honrado, de repente entrou a desonra, entrou a traição do cônjuge, as mentiras, e já está até passando pelo divórcio. Um vento que veio e mudou o percurso totalmente da viagem. A notícia de um luto que chega, sem mais nem menos, você estava no trabalho e tocou o telefone e tal, pessoa morreu. Bateu um vento que mudou totalmente o percurso. Por que que Deus permite esse tipo de vento, igreja? O vento que muda direções drasticamente. Esse vento vem para trazer fortalecimento para a sua vida, te deixar mais resistente, mais forte do que você está hoje.
Ele não é um vento que mata, que elimina o crente, mas que deixa os seus ombros mais fortes e resistentes para a guerra maiores. Quero profetizar sobre a igreja, a comunidade Hope, as nossas vidas. Você que é filho, filha nessa casa, Deus já nos ajudou nesse 1 ano, vamos para 2 agora em junho, aleluia. Nós já passamos por um vento, estamos aqui, amém. E estamos mais fortes, mais resistentes, iremos continuar avançando, rompendo, seguindo em frente. Você foi chamado e chamada para ficar firme diante dos ventos de Deus. João capítulo 3, verso 8. Esse aí você sublinha na sua Bíblia. João 3, 8. O vento sopra onde quer. Repete comigo, o vento sopra onde quer. E se ele sopra onde ele quer, ele sopra como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, igreja. O vento pode soprar a qualquer momento sobre a sua vida. E existe esse vento aqui que pode vir sobre a sua vida mudando, bagunçando os planos. Olha só, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem. Já teve um vento que veio sobre a sua vida e você falou, de onde vem esse vento? Nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem é nascido do Espírito aqui? Aleluia! Então, permaneça firme diante dos ventos que podem bagunçar a sua vida, igreja. É somente para te deixar mais forte, resistente e se te tornar um guerreiro e uma guerreira fortalecida no Senhor. Amém, igreja? Quem crê isso, aplauda a Jesus. Glorifique a Cristo, Rei dos Reis. Aleluia, santo é o Senhor. Última, igreja. Existe um vento que vem para arrumar aquilo que estamos fazendo de errado. Amém? Se a vida fosse só de acertos, glória a Deus, né? Seria maravilhoso. Mas a vida é feita de acertos e erros. E às vezes nós tomamos decisões na nossa vida que nós erramos. Ou em palavras, ou em pensamentos, ou em decisões, ou em atitudes. Vamos acompanhar aqui o caso de Jonas, capítulo 1, verso 1, tá? 1 ao 12, texto curtinho. Profeta Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento. Repete comigo, Deus... O próprio Deus fez soprar um vento. Por que Deus fez soprar o vento? Por causa dos versos anteriores. Deus falou, Jonas, é para você ir para uma direção. E ele foi para outra. Aí Deus falou, ok, Jonas, você está lutando contra mim, contra a minha vontade, contra a minha palavra. Tudo bem, agora você vai aguentar o vento aí que eu estou soprando. Amém? Esse é o contexto. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Diferente do caso de Paulo que nós lemos ali. Paulo estava com a sua vida em dia, estava tudo certo, fazendo a vontade de Deus. E Deus permitiu um vento trazendo problemas. Aqui não. Aqui é Jonas causando os problemas. Amém, igreja? Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Jonas estava ali tranquilo, sabendo que o vento soprava e estava levando a risco a própria vida, e dos marinheiros dormia em paz. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele pense em nós, e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro, vamos lançar sortes, para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas.
Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? Que povo você pertence? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violência, tempestade, caiu sobre vocês. Igreja, Jonas tomou decisões erradas. Então, Deus diz: ok, Jonas, agora você vai aguentar o tranco. Vou bagunçar sua vida aí, Jonas. Aguenta aí. Pastor, eu estava vendendo bem no meu trabalho, agora não estou vendendo bem. Por que será? Pastor, no meu casamento estava tudo bonito, organizado, em plena felicidade, mas agora é só pé de guerra. O que aconteceu? Pastor, minha vida espiritual é só batalha e guerra. Por quê? Por que está assim nesse cenário? Ou na minha vida financeira, eu só estou tapando buracos. Nunca chega a paz e o descanso nessa área. Por quê? Talvez seja porque você tomou decisões erradas. E o vento de Deus está trazendo uma tempestade sobre a sua vida. Para que você se arrependa das escolhas erradas, igreja. Nem sempre Deus está enviando uma tempestade para nos deixar forte. Muitas vezes Deus está enviando uma tempestade porque nós geramos ela. É muito simples, igreja. Brigou com o cônjuge, o que você faz? Pede perdão, se esforça para mudar, e a tempestade vira bonança. Amém? Quem já viveu uma tempestade, não precisa levantar a mão, tá? Por favor, não precisa levantar. Viveu uma tempestade dentro de casa, com a mulher, com o marido, e era simples: ó, você me perdoa. Passou a tempestade, calmou. Não avança ministerialmente, está com algum problema ministerial, chega lá para o líder e fala: onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? A tempestade vai parar na hora. Amém, igreja? Amém? A vida financeira está de mal a pior. Vai atrás de um consultor financeiro, revisa suas planilhas, vejam qual é o buraco, onde é que você está errando. Pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho, eu me esforço, deve ter algum buraco. Foi só Jonas dizer para aqueles rapazes: eu sou o problema, eu sei onde eu estou errando. Olha o que aconteceu, igreja, quando Jonas falou: eu sei que está em mim o erro. Jonas 2, 9 a 10. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Depois dele tomar uma direção contrária e falar: não quero obedecer a Deus, não vou fazer a vontade de Deus, vou lutar contra a vontade de Deus, o grande peixe o engole. No capítulo 2 ele faz uma oração do interior do ventre do peixe. Aqui é o último verso da oração: com cântico de gratidão eu vou oferecer sacrifício, o que prometi, cumprirei. A salvação vem do Senhor. Ou seja, Deus, eu errei, vou corrigir a rota, me perdoe. Olha o verso 10. Então o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas causou o problema. Jonas reconhece o que ele fez de errado, ora a Deus. Deus fala ao peixe, o peixe levou ele ao destino, bonitinho, em paz, sem guerra. Existem guerras que você pode terminar hoje, quando você olha para o seu interior e reconhece onde você está errando, e vai lá e ajusta aquilo que você está errando. Automaticamente, de tempestade, você vai vir para o estado de bonança, igreja. Indo ao fim aqui, agora existe tempestades que o próprio Deus quer repreender na sua vida. Você sabia disso? Que tem tempestades que Deus está olhando, está vendo você fiel,
está vendo você idôneo, idônea, buscando a Ele, se esforçando, dando o seu máximo, fazendo aquilo que você tem que fazer. E é uma tempestade atrás da outra. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Você se sente assim, dizendo: Deus, eu não tenho mais fôlego, Senhor. Deu para mim, eu estou cansado. E talvez esse foi o seu sentimento hoje, pisando das portas da igreja para dentro, dizendo: Senhor, eu estou indo pela graça na igreja, eu estou indo pela misericórdia, eu estou por aqui dessa situação, eu estou cansado, eu estou afadigado, Deus, eu preciso de um alívio, eu preciso de um descanso. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse tipo de tempestade, Deus quer repreender sobre a sua vida, te dando um novo ânimo, um novo fôlego, uma nova força espiritual, renovando a sua força na graça e no poder dele, igreja. Quem recebe, aplauda, glorifique, engrandeça o nome de Jesus. Oh, aleluia, santo e poderoso. Marcos 4:39. Evangelho de Marcos 4, só o versinho 39. Poderoso és tu, Jesus. Jesus se levantou e repreendeu o vento. É para a sua vida isso. Jesus se levantou na sua causa, olhou para o teu vento, para a tua tempestade e o repreendeu. Eu acho que você não recebeu, você que está passando por lutas e guerras. O Senhor Jesus nessa noite se levanta na tua causa, aponta a mão para o vento, para a tempestade e diz: aquieta-te. E disse ao lago, no teu caso, o teu problema, a tua dificuldade: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. O Senhor Deus está entrando com providência, acalmando toda a tempestade, toda a turbulência na sua vida, apaziguando, acalmando todo o agito das águas. Mateus 14, 31 e 32. Receba isso para a sua vida. Você que está em guerras hoje, igreja, você que está em turbulências, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Quando subiram no barco, o vento cessou, igreja. Pastor, que barco é esse? O barco simboliza a igreja. Talvez há pessoas aqui no nosso meio hoje que o coração já está distanciado da casa de Deus. E você está perecendo, afogando, lutando sozinho. O Senhor estende a mão nessa noite e diz: volta para o barco, porque ali você vai ter oração, ali você vai ter amparo, você vai ter ajuda da minha parte. O Senhor quer repreender ventos e tempestades na sua vida, igreja. Para a gente terminar, igreja, existem ventos que Deus quer abençoar a sua vida. Tem ventos de bênção também. Amém? Atos 2, de 2 a 3. Aleluia, santo, santo. Atos 2. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, como de um vento forte. O Espírito Santo empodera a igreja com um vento forte, igreja, soprando sobre a sua vida, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo quer soprar o vento dele, o vento do Espírito, com fogo e glória sobre nós, igreja. Êxodo 14, verso 21. A pastora profetizou aqui no altar hoje. Existem ventos que abrirão caminhos que não existem para você, igreja. Pastor, eu estou numa situação que está todas as portas fechadas. Não tem oportunidade na esquerda, não tem oportunidade na direita, não, está tudo escuro, está tudo difícil, pastor, eu não tenho saída. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca com forte vento leste que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Deus é especialista em abrir mar onde não há caminho, igreja, e criar um caminho novo. Através do vento que Ele sopra sobre algum de nós, o Senhor vai soprar
ventos que abrem caminhos. Talvez você diga: Deus, não tem caminho para essa situação aqui. Eu quero te relembrar o que diz as Escrituras: pois para Deus não há impossíveis, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, Deus vai olhar para essa situação e simplesmente sopra e abrir um caminho que não existia, e criou algo novo, e fez algo novo para a sua vida, para a sua casa, para as suas finanças, para o seu casamento, igreja. Ezequiel 37, verso 9. Existem ventos que dão vida àquilo que está morto. Pastor, meu ministério morreu, acabou. Eu pregava, não prego mais. Pastor, eu era levita, adorador, eu adorava, não adoro mais. Pastor, essa situação da minha família é antiga, já não tem mais conserto. Quem disse, igreja? O meu Deus, o seu Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que olha para uma situação que já está morta, que já pereceu, que já não tem mais esperança, e sopra a vida sobre ela. Vale de Ossos Secos, aqui ó, a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. É só Deus se inclinar para a situação e Deus decidir no seu coração dizer: para você isso morreu, para mim não, para mim tem esperança. Para mim basta você crer, basta você acreditar, basta você colocar nas minhas mãos, basta você colocar em mim, que eu me inclino para a situação. Eu sopro o vento de vida, e aquilo que morreu, aquilo que você já não achava mais que tinha esperança, vai renascer. Qual vento você precisa hoje, igreja? Ou qual vento está soprando sobre a sua vida hoje? Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero chamar o louvor.